Costas FM 940, bom dia. Ótimo dia, ótimo começo de semana para você que está escutando aqui o Passando a Limpo. Essa semana nós vamos falar sobre doenças psicológicas. Hoje entramos com o assunto ansiedade com a psicóloga Noelle Machado. Na quarta-feira conversaremos com a psicóloga Luciana Metzger, que falará sobre depressão, e na sexta-feira falaremos sobre transtorno bipolar. Então, se você tem alguma dúvida em relação a essas doenças que são chamadas de doenças do século, né? Fique ligado no Passando a Limpo dessa semana. A rotina diária caótica, cheia de demandas e contínuo disparo de informações de todo o canto colabora para criar indivíduos cada vez mais ansiosos. Está cada vez mais comum percebermos em nossa sociedade os sintomas de ansiedade. De acordo com um documento publicado pela Organização Mundial da Saúde, OMS, em 2017, a ansiedade atinge 264 milhões de indivíduos ao redor do mundo, sendo que desses, 18 milhões são brasileiros. Ainda segundo a OMS, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Só lembrando para você que nós estamos ao vivo na nossa live no Facebook da Rádio Costa Azul, no Facebook da Rádio Costa Azul, e recebo aqui Noelle Machado, a psicóloga que vai falar sobre esse assunto de ansiedade. Então, o Brasil, olha só que dado interessante, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, Noelle. Quais são essas estatísticas? Como é que funciona isso? A diferença entre homens e mulheres também é tamanha, não é isso? Bom dia. Sim, bom dia a todos. Obrigada, Carla. Obrigada, né, pela audiência. Estou aqui para tirar a dúvida de vocês. E sim, o brasileiro é considerado o mais ansioso do mundo, a população brasileira. De acordo com dados da OMS, tem ainda uma taxa um pouquinho pior, né? Que as mulheres são consideradas mais ansiosas do que os homens. A taxa, que é cerca de 7,7% das mulheres são ansiosas, sendo que os homens a taxa é de 3,6%. É praticamente, né, o dobro, até um pouco mais que isso. Brasileiro é muito ansioso, sim. E as mães brasileiras foram eleitas as mães mais neuróticas do mundo. E isso aumentou de acordo com o acesso à informação. A internet veio para ajudar, mas também atrapalhou nesse sentido, porque o nosso cérebro ele funciona por adição. Tudo que é informação que entra, ela fica gravada e não tem como a gente excluir. Por exemplo, eu vi uma informação ali que é um pouco drástica, mas na minha vida aquilo não se aplica. Eu não consigo pegar essa informação e jogar fora. Eu pego ela fica gravada no meu cérebro e ela gera angústia, mesmo que aquele medo, aquela situação não venha para minha vida. Por exemplo, moramos no Brasil. Aqui tem risco de um vulcão entrar em erupção? Não tem, mas se a gente vê que um país lá fora, o vulcão entrou em erupção, muitas pessoas morreram, a gente já fica com aquela angústia, com medo de que aquilo venha acontecer, mesmo não sendo real. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre a questão da ansiedade nas crianças e as mães ansiosas, né, que também passa sobre isso, que também passam para as crianças. O que é a ansiedade? Como se caracteriza a ansiedade? Quando chega alguém no seu consultório, como é que você caracteriza que a pessoa é ansiosa? Quando a pessoa está sofrendo, né? Geralmente são medos e preocupações em excesso que acabam levando a uma paralisação. A pessoa deixa de executar as funções delas diariamente, atrapalha no trabalho, atrapalha a vida cotidiana de um modo geral. E geralmente é um medo irracional. São coisas que podem não vir a acontecer e se vier, ela provavelmente vai dar conta. É uma angústia em excesso. É aquela questão, né? Todos nós somos ansiosos até por conta, a gente estava falando nos bastidores isso, para sair da zona de conforto, né? A gente não pode se sentir, por exemplo, a gente está empregado, estamos num trabalho e, na verdade, a gente entra numa zona de conforto e fala, não, tá tudo bem, eu tô empregada, tá tudo certo. Não, a ansiedade de você melhorar cada dia mais é importante para você se mover, mas tem a ansiedade que paralisa. Essa é a doença, Sim. Não é isso? A ansiedade é normal, ela faz parte do ser humano. Todos somos ansiosos. A ansiedade ela é boa, né? A certo ponto que ela é um combustível.
Isso que a Carla falou, ela tira a gente da zona de conforto e também tem uma ansiedade gostosa. Sabe quando vai acontecer uma coisa boa na sua vida? Por exemplo, tem pessoas que amam fazer aniversário. Aí na véspera do aniversário elas ficam ansiosas porque vai chegar o dia do aniversário e elas vão receber carinho, presentes. Isso é uma ansiedade boa. E também tem a ansiedade que te tira da zona de conforto, de será que esse trabalho aqui vai ser bom para sempre? Será que eu estou estável? Ou então é melhor eu me precaver e voltar a estudar e estar mais preparada caso alguma coisa ruim aconteça. E aí faz com que você se movimente. Ela é boa, só que quando ela entra em desequilíbrio, ela causa graves problemas na nossa vida. O que é uma ansiedade em desequilíbrio? É quando você não controla mais os seus medos, os seus pensamentos, as suas paranoias, né? Um termo muito usado para quem é ansioso. Você fica todo o tempo preocupado, muitas vezes por nada. Cria preocupações e você não consegue relaxar. E aquilo ali atrapalha seu sono, gera inúmeros problemas. E você falou, antes da gente entrar nos sintomas, você falou sobre a questão da hereditariedade. O transtorno da ansiedade, ele é hereditário. Isso é um dado que eu não sabia realmente. Ele é hereditário. Se você tem uma mãe ou um pai ansioso, o filho tem 50% de chance de vir ansioso. Isso já é comprovado cientificamente. O que você pode fazer? É abrir mão e, já sou ansioso mesmo, agora já era? Não, o que você tem que fazer é, minha mãe é ansiosa, meu pai é ansioso? Sim. Então, eu vou ter que adotar estratégias para evitar que a ansiedade se manifeste. Você já tem uma predisposição para aquilo ali, você tem que tomar um cuidado redobrado. Como saber, né? Quais são os sintomas da ansiedade? A ansiedade, ela é muito complexa, porque cada pessoa, ela se manifesta de uma forma diferente. Tem os sintomas físicos, né? Que a gente já vai falar deles agora. Sim, todos. Os sintomas mais comuns. Enxaqueca, disparado o principal sintoma. Tremor, taquicardia, confusão mental. Tem muitas pessoas que acham até que estão com problema de labirintite, porque ficam tontas, dá uma confusão mental. E o problema é que a ansiedade e os sintomas, eles parecem muito com sintomas de doenças físicas conhecidas. E a pessoa, muitas das vezes, vai parar na emergência, achando que está tendo um problema cardíaco, fica com falta de ar, não consegue respirar. E isso tudo é por conta de um transtorno mental. Transtorno psicológico. Sim. Quais são esses transtornos? Existem tipos, né, de ansiedade? Sim. A mais conhecida, né, é a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Ela é uma ansiedade persistente. Ela te acompanha durante o dia inteiro e vai causando mal-estar. Não para, né? Você está sempre sofrendo por conta dessa ansiedade. E você não consegue controlar os seus pensamentos. Você está sempre pensando que algo de ruim vai acontecer. Ou então, até quando é uma coisa boa, que você está ansioso, você acha que aquela coisa boa não vai acontecer, que vai dar errado. Mesmo que seja uma coisa certa. Você está sempre angustiado. É uma sensação horrível de que algo muito ruim vai acontecer, que você está em risco. Esse é o transtorno de ansiedade generalizada. Também tem o transtorno obsessivo-compulsivo, que é o TOC, né? Que são pensamentos recorrentes. A pessoa ela não tem um momentinho de sossego. É aquele famoso sair de casa. Será que eu desliguei o ferro da tomada? Será que eu tranquei a fechadura? Será que eu deixei o fogo aceso? E você fica com aquilo ali na sua cabeça o dia inteiro. A pessoa, às vezes, ela faz loucuras para voltar em casa. Existem pessoas, inclusive, que lavam as mãos compulsivamente. Sim, e, às vezes, até geram um problema físico mesmo por conta desse transtorno psicológico. O TOC, ele prejudica muito a vida da pessoa. Porque a pessoa, ela começa a ter... Ela vive em função das ritualizações. Ela cria rituais de funcionamento. Por exemplo, a minha mão só vai ficar limpa se eu lavar a mão 10 vezes e passar álcool gel 20. E você vai criando um modo de funcionar. E às vezes e aquilo prejudica a sua vida, porque se você não fizer esse ritual, você entende que alguma coisa muito ruim vai acontecer e você acaba deixando de fazer as coisas importantes na sua vida. Tem também a questão do estresse pós-traumático, né? Sim, o estresse pós-traumático, ele é comum. As pessoas passam por uma situação traumática, são assaltadas, tem um acidente,
estupro, tem muitas questões e a pessoa ela fica revivendo aquela situação traumática por vários momentos do dia. Ele vem através de sonhos, através de pensamentos, e aquilo gera um sofrimento intenso na pessoa. Que ela revive com todos os detalhes e todas as emoções envolvidas ali. É bem complicado mesmo, gera muito sofrimento. A síndrome do pânico. Síndrome do pânico, ela também está fazendo parte da vida dos brasileiros, né? No consultório é muito comum. A síndrome do pânico é um ataque de pânico. Pensa você em uma situação de risco. Você está lá no meio de uma savana e você olha para frente e tem um leão pronto para te atacar. Você entra em pânico, né? Porque você está numa situação de risco de vida. O transtorno de pânico, ele funciona assim. É a mesma sensação, você está numa situação de risco, tem uma ameaça, mas não tem nenhum perigo. A questão é essa. Você cria isso mentalmente, né? Você não entende nem de onde vem. Só vem o mal-estar, o seu organismo reage. Você fica com taquicardia, tem uma chuva de hormônios. Então, os hormônios que te preparam para a fuga e para a luta. Você está ali preparado, começa a transpirar, taquicardia, falta de ar, todas essas questões, tremores, mas você olha para o lado e vê, peraí, o que está acontecendo? Não tem nenhum risco aparente, mas o desespero está ali. Tá ali. As fobias. Fobias. As fobias, elas são diversas, né? Tem muita gente que tem fobia de barata, de aranha, mas tem diversos Tem gente que tipos tem de fobia de entrar no elevador, por exemplo. Sim, é muito comum também. Fobia de lugares apertados, fobias de personagens caracterizados, fobia de altura, são diversas as fobias. Tem pessoa que tem fobia até alimentar. Tem um determinado alimento que gera uma fobia nela e ela começa a passar mal só de olhar para aquela comida. A ansiedade, ela é uma doença. Ela tem cura? Não. Infelizmente, a ansiedade ela não tem cura. O que ela tem, o que a gente pode fazer é prevenir, né? O que a gente faz quando... Vamos lá, você está desconfiando que você tem ansiedade. O que você vai fazer? Em primeiro lugar, você vai buscar um psicólogo, né? Você vai fazer uma terapia, um acompanhamento para identificar se você é ansioso. Se a sua ansiedade estiver no nível intenso, você vai associar a psiquiatria, vai tomar uma medicação. E a partir daí, com a terapia, você vai aprender diversas ferramentas para se monitorar, para entender o que te causa ansiedade. E você vai começar a funcionar de uma forma diferente. Você vai evitar essas situações estressoras. Você vai ter ferramentas para equilibrar os seus níveis de ansiedade. E aí você segue uma vida tranquila, equilibrada. Você evita que ela... É importante essa questão do tratamento multidisciplinar, né? Com psiquiatra por conta dos medicamentos, com psicólogo por conta da terapia. Quanto tempo mais ou menos dura um tratamento de uma pessoa em crise de ansiedade? Geralmente. Então, não necessariamente um tratamento multidisciplinar. Eu, por exemplo, os meus pacientes, a maioria eu trato e não precisa de medicamento. Sim, porque a ciência já descobriu que a meditação, que é o ato de meditar, tem agora o mindfulness, que é a atenção plena, que é você esvaziar a sua mente, ela é mais eficaz que a medicação, é mais eficaz que o remédio. Por quê? Porque a meditação ela não gera efeito colateral, ela tem a capacidade, tem a questão da neuroplasticidade, que ela vai alterando o seu funcionamento cerebral, ela pode até aumentar a capacidade do seu cérebro de funcionamento. Ela é muito eficaz no tratamento da ansiedade. Eu faço muito isso. É uma técnica que eu utilizo muito com os meus pacientes. É muito eficaz. Mas, em casos graves, a gente precisa, sim, da medicação. Outra dúvida, né? Você fez uma ótima pergunta. As pessoas, muitas vezes, têm até medo de ir para terapia porque acham que vão ficar lá a vida inteira, vão ficar dependentes do profissional. Se isso acontecer, o trabalho não está sendo bem feito. Os meus pacientes, em torno de 2 meses, eu já vejo uma melhora absurda. Assim, de uma crise, as pessoas começam a se monitorar e passam a não ter mais crises. Elas vão para a terapia para continuar se conhecendo, e tem muito trabalho pela frente, mas não tem um prazo específico, varia de pessoa a pessoa, porque não é todo mundo que segue o que é dito na terapia. Se você segue tudo que é combinado ali, o resultado é muito rápido. O prazo em torno de, vamos lá,
torno de 2 anos. É um prazo bom, porque a pessoa, ela já... Não necessariamente você vai ficar 2 anos na terapia, pode ser no início, semanal, e depois vai espaçando, vira quinzenal até mensal, para fazer uma automonitoração. Você vai fazer... Deu um branco aqui agora. Você vai fazer, na verdade, fazer um check-up depois, né, dessas questões. Sim, tipo, é uma manutenção. Uma manutenção, exatamente. Faltou, Isso. Desculpa, gente. Manutenção. Faltou para nós duas aqui. Aí você faz uma manutenção. Nesses 2 anos, nesse período é isso. É tratamento e manutenção. Eu estava vendo, a gente estava falando sobre os dados entre homens e mulheres, a diferença, né? Que a metade dos homens sofrem com transtorno de ansiedade, e as mulheres são campeãs, né? Eu estava escutando um historiador e um filósofo que ele fala sobre essa caixa vazia no cérebro humano, do homem, né? O cérebro masculino. O cérebro masculino, ele consegue ter um vazio cerebral, o que o cérebro feminino não consegue, né? E a meditação vem com isso, para tentar esvaziar essa mente feminina que trabalha o tempo inteiro, sempre pensando, e a minha mãe fala isso, maquinando alguma coisa, né? Ansiedade em crianças, né? Porque a gente vê hoje, antigamente isso já existia, mas hoje tem um nome para isso, bullying, as questões das crianças. As crianças também sofrem de ansiedade, por exemplo... Às vezes não tem pais que têm esse transtorno da ansiedade, mas a criança pode desenvolver, pode ser o primeiro da família? Não, a ansiedade ela realmente é hereditária. O que acontece são que os pais não reconhecem que eles são ansiosos. E eu já vejo isso na primeira consulta. Chega a ser engraçado, porque eles chegam lá, porque meu filho não tá bem, eu não aguento mais isso e tal. E o pai ou a mãe super acelerado e já ansioso com o tratamento. Na primeira consulta já pergunta quanto tempo vai durar, como que o filho tá, se já tá melhorando. Demonstra um grau elevado de ansiedade. E as crianças, sim, estão muito ansiosas. Está um boom de ansiedade na infância que tá assustador. E gera um sofrimento muito grande. Chega até a ser triste ver o quanto que elas sofrem. E muitas das vezes os pais não entendem. Porque em alguns casos de ansiedade, em alguns não, né? Na maioria, na criança funciona através de um descontrole. A criança, ela tem como se fosse um acesso de birra, né? Tem um descontrole ali. Só que os pais, ao invés de tentarem se aproximar, identificar o que está acontecendo com aquela criança, o que está gerando aquilo, eles já associam que é um comportamento ruim e acabam punindo. E o sofrimento da criança aumenta. Como funciona na cabecinha da criança? Ela às vezes sente isso, né? Se pra gente é ruim a ansiedade, sendo que a gente já identifica o que a gente está sentindo, a gente já tem uma regulação emocional, já é ruim. Imagina para uma criança que ainda está em desenvolvimento. Não tem esses mecanismos, né? Não tem ferramentas, não consegue identificar o que ela está sentindo, e às vezes não consegue nem dar nome. Ela só está com um sofrimento muito elevado e um medo irracional, não tem nem como explicar. O pai e a mãe perguntam, o que está acontecendo? E ela não sabe, simplesmente não sabe e tem um descontrole. E na terapia eu estou vendo também um trabalho bem bacana. Além de trabalhar com as crianças, eu trabalho com as famílias, fazendo uma orientação familiar de como lidar com aquilo ali. E em muitos casos encaminho também a mãe ou o pai para terapia, porque não adianta só tratar a criança. Porque se a fonte for ali, né, familiar, tem que tratar a origem. Tem que tratar a origem. Agora, rapidamente, Noelle, sobre a diferença entre ansiedade e estresse. Muita gente se confunde aí com essa questão, né? Qual é, rapidamente, a diferença entre ansiedade e estresse? A ansiedade, ela gera um prejuízo muito grande, né? O estresse, ele tá ali, você estressou, já passou, e você estressa com uma coisa do momento. Alguma coisa ali te gerou raiva, alguma emoção negativa. A ansiedade já é uma ânsia, né? O nome é isso, ansiedade. É uma ânsia por algo que ainda não aconteceu, algo que vai acontecer. Você já está antecipando algo. O estresse, ele já é imediato. É uma reação que você tem a algo que aconteceu naquele momento. E se você tirar, por exemplo, todos os sintomas passam, não é isso? Não é o caso da ansiedade. A ansiedade, ela continua. Sim, mesmo você se livrando de determinado problema, ela continua, ela é contínua. Sim, isso. E outra questão também que é boa falar, que as pessoas não entendem, é que o estresse, ele é natural. Ele faz parte do ser humano. Ele está ali, né? Nós somos seres humanos, temos emoções, e a gente reage quando a gente tem uma emoção negativa. O que não dá é para estourar por tudo a todo momento, né? Você tem que desenvolver um equilíbrio emocional. Essa é a dica que eu dou para todo mundo.
As pessoas estão muito desequilibradas. Elas estão reagindo a troco de nada. E é cada um pensar no seu. Se cada um fizer a sua parte, se cada um cuidar da sua saúde mental, o mundo vai ser um lugar melhor para a gente viver. Né? Cada um fazendo o seu. Cada um cuidando do seu... Cada um da sua caixinha. Sim, cada um da sua zona de explosão ali. Okay. Noélia, eu queria agradecer muito a sua presença aqui. Foi muito esclarecedor falar sobre a ansiedade, uma das principais doenças desse século, né? As pessoas falam muito sobre isso. Você volta na sexta-feira falando sobre transtorno bipolar, que também é um problema que aflige muita gente e é realmente... bastante complicado, inclusive pro núcleo familiar, né, lidar com isso. Muito bem, essa entrevista da Noélia Machado sobre ansiedade você confere no nosso site, costasufm.com.br. Na quarta-feira conversaremos com Luciana Metzger, que vai falar sobre depressão. Passando a limpo, às 9h40 da manhã, dentro do Talk Show aqui na Costa Azul FM. Muito obrigada pela sua audiência, uma excelente segunda-feira a todos.